No dia 10 de abril, a Igreja Católica dará início à Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos e se estende até o Domingo de Páscoa. A Semana Santa é o momento central da liturgia católica romana e é a semana mais importante do ano litúrgico. Para ajudar a compreender o sentido litúrgico deste momento, o portal da CNBB traz o significado de cada dia da Semana Santa. O Domingo de Ramos abre, por excelência, a Semana Santa, pois celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. Este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde o Senhor passaria montado num jumento. Com isso, ele despertou nos sacerdotes da época e mestres da lei inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Começa então uma trama para condená-lo à morte. A liturgia dos ramos não é uma repetição apenas da cena evangélica, mas um sacramento da nossa fé na vitória do Cristo na história, marcada por tantos conflitos e desigualdades. Neste dia, proclama-se durante a missa o Evangelho segundo São João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia para fazer a última visita aos amigos de toda a vida. Está cada vez mais próximo o desenlace da crise. Ela guardava este perfume para minha sepultura. João capítulo 12, versículo 7. Jesus já havia anunciado que sua hora havia chegado. A primeira leitura é a do servo sofredor. Olha o meu servo sobre quem pus o meu espírito, disse Deus por meio de Isaías. A Igreja vê um paralelismo total entre o servo de Javé, cantado pelo profeta Isaías, e Cristo. O Salmo é o 26, um canto de confiança. A mensagem central deste dia passa pela última ceia. Estamos na hora crucial de Jesus. Cristo sente na entrega que faz a glorificação de Deus, ainda que encontre no caminho a covardia e o desamor. No Evangelho, há uma antecipação da Quinta-feira Santa. Jesus anuncia a traição de Judas e as fraquezas de Pedro. Jesus insiste: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. A primeira leitura é o segundo canto do servo de Javé. Nesse canto, descreve-se a missão de Jesus. Deus o destinou a ser luz das nações para que a salvação alcance até os confins da terra. O Salmo é o 70. Minha boca cantará teu auxílio. É a oração de um abandonado que mostra grande confiança no Senhor. Em muitas paróquias, especialmente no interior do país, realiza-se a famosa procissão do encontro na Quarta-feira Santa. Os homens saem de uma igreja ou local determinado com a imagem do Nosso Senhor dos Passos. As mulheres saem de outro ponto com Nossa Senhora das Dores. Acontece então o doloroso encontro entre a mãe e o filho. O padre proclama o célebre Sermão das 7 Palavras, fazendo uma reflexão que chama os fiéis à conversão e à penitência. Uma das cerimônias litúrgicas da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos usados durante o ano pelas paróquias. São 3 os óleos abençoados nesta celebração: o do crisma, dos catecúmenos e dos enfermos. Ela conta com a presença de bispos e sacerdotes de toda a diocese. É um momento de reafirmar o compromisso de servir a Jesus Cristo. O lava-pés é um ritual litúrgico realizado durante a celebração da Quinta-feira Santa, quando recorda a última ceia do Senhor. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. O rito do lava-pés não é uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou padre, que lava os pés de algumas pessoas da comunidade, está imitando Jesus no gesto.
não como uma peça de teatro, mas como o compromisso de estar a serviço da comunidade para que todos tenham a salvação, como fez Jesus. Com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou na noite de Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. A palavra Eucaristia provém de duas palavras gregas, eu, caris, que significa ação de graças, e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sob as aparências de pão e vinho. A Santa Missa é, então, a celebração da Ceia do Senhor, quando Jesus, num dia como hoje, véspera de sua paixão, durante a refeição, tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele quis, assim como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e se recordassem dele, abençoando o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, o Senhor instituiu o sacerdócio católico e deu-lhes poder para celebrar a Eucaristia. A tarde da Sexta-feira Santa apresenta o drama incomensurável da morte de Cristo no Calvário. A cruz, erguida sobre o mundo, segue de pé como sinal de salvação e esperança. Com a paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do crucificado, com o coração do discípulo amado, da mãe, do soldado que o transpassou o lado. Há um ato simbólico muito expressivo e próprio deste dia, a veneração da Santa Cruz, momento em que esta é apresentada solenemente à comunidade. Ao longo da Quaresma, muitos fiéis realizam a Via Sacra como uma forma de meditar o caminho doloroso que Jesus percorreu até a crucifixão e morte na cruz. A Igreja nos propõe esta meditação para nos ajudar a rezar e a mergulhar na doação e na misericórdia de Jesus que se doou por nós. Em muitas paróquias e comunidades são realizadas a encenação da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo por meio da meditação das 14 estações da Via Crucis. O Sábado Santo não é um dia vazio em que nada acontece, nem uma duplicação da Sexta-feira Santa. A grande lição é esta: Cristo está no sepulcro, desceu à mansão dos mortos, ao mais profundo que pode ir uma pessoa. O próprio Jesus está calado. Ele, que é Verbo, a palavra, está calado. Depois de seu último grito na cruz, por que me abandonaste? Ele cala no sepulcro agora. Descanse, tudo está consumado. Durante o Sábado Santo, a Igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua paixão e morte, sua descida à mansão dos mortos, esperando na oração e no jejum sua ressurreição. Todos os elementos especiais da vigília querem ressaltar o conteúdo fundamental da noite: a Páscoa do Senhor, sua passagem da morte para a vida. A celebração acontece no sábado à noite. É uma vigília em honra ao Senhor, de maneira que os fiéis, seguindo a exortação do Evangelho, tenham acesas as lâmpadas como os que aguardam seu Senhor chegar, para que os encontre em vigília e os convide a sentar à sua mesa. Fora da igreja, prepara-se a fogueira. Estando o povo reunido em volta dela, o sacerdote abençoa o fogo novo. Em seguida, o círio pascal é apresentado ao sacerdote. Com estilete, o padre faz nele uma cruz, dizendo palavras sobre a eternidade de Cristo. Assim, ele expressa, com gestos e palavras, toda a doutrina do império de Cristo sobre o cosmos, exposta em São Paulo. Nada escapa da redenção do Senhor, e tudo, homens, coisas e tempo, estão sob sua potestade. As luzes da igreja devem permanecer apagadas. O diácono toma o círio e o ergue por algum tempo, proclamando: Eis a luz de Cristo. Todos respondem: Demos graças a Deus. Os fiéis acendem suas velas no fogo do círio pascal e entram na igreja.
O círio, que representa o Cristo ressuscitado, a coluna de fogo e de luz que nos guia pelas trevas e nos indica o caminho à terra prometida, avança em procissão. O povo permanece em pé com as velas acesas. O presidente da celebração incensa o círio pascal. Em seguida, a Páscoa é proclamada. Esse hino de louvor, em primeiro lugar, anuncia a todos a alegria da Páscoa, a alegria do céu, da terra, da igreja, da Assembleia dos Cristãos. Essa alegria procede da vitória de Cristo sobre as trevas. Terminada a proclamação, apagam-se as velas. Nesta noite, a comunidade cristã se detém mais que o usual na proclamação da palavra. As leituras da vigília têm uma coerência e um ritmo entre elas. A melhor chave é a que nos deu o próprio Cristo. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes, aos discípulos de Emaús, o que dele se achava dito em todas as Escrituras. É o dia santo mais importante da religião cristã. Depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado, ali permaneceu até a ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. Do hebreu Pessar, Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade. A presença de Jesus ressuscitado não é uma alucinação dos apóstolos. Quando dizemos Cristo vive, não estamos usando um modo de falar, como pensam alguns, para dizer que vive somente em nossa lembrança.